E a gente agora convoca Samidana, Muricy, para o nosso estudo de campo. Que beleza. Samidana, bem-vindo ao Seleção. O que você aprontou para hoje, hein? Olá, Rizek, Muricy, Ricardinho, Rafael, todos. Uma boa tarde para quem nos assiste também. Semana passada a gente estava falando das finanças dos clubes e esse continua sendo o tema do dia. A gente dividiu em 2 episódios. Então, nosso tema do dia é: os clubes brasileiros são bem geridos, e aí eu estou falando do ponto de vista financeiro, econômico, e eu vou começar, não vou mandar pergunta para vocês ainda, mas eu vou começar falando da relação, que aí, Zé, que é uma relação problemática dos clubes com o governo. Lembrando que esse estudo é feito em parceria com a BDO Consultoria, na pessoa do Pedro Daniel. A gente tomou como base a performance de 2017, que os balanços foram entregues em 30 de abril desse ano, mas são referentes a 2017. São 18 clubes da Série A analisados, então são todos, com exceção do América, de Minas e do Paraná, porque tem receitas menores, e também 4 da Série B, já está aí na tela de vocês, que é o Curitiba, o Figueirense, a Ponte Preta e o Goiás. Então, ao todo, são 22 clubes analisados. Mas vamos logo falar da relação do governo, que é o seguinte: o clube de futebol do Brasil não costuma quebrar. Em outros países, o clube quebra, é executado, aí vai à falência, vai para a 4ª divisão, tem que começar de novo. A gente já viu o Parma, a gente já viu o Rangers, tem vários casos clássicos de clubes que quebraram. No Brasil, não é bem assim. Então, vira e mexe, o clube fica devendo, não se importa muito, aí o governo tenta ajudar. Teve, por exemplo, o Time Mania 1 e 2, que era uma maneira de captar recursos da loteria para ajudar os clubes. E teve também o Refis da Copa em 2014, e o Refis da Copa era para várias empresas, várias fundações, e os clubes também, muitos entraram. Nenhum dos dois tiveram êxito, os clubes acabam não pagando. O Time Mania arrecadou tão pouco que o endividamento acabou subindo e, principalmente, não tinha contrapartida. Você dava um benefício para os clubes, eles não pagavam, não acontecia nada. E aí, em 2015, e que está em vigor até agora, existe o Profut. Então, ele é específico para entidades esportivas e, na verdade, é um refis, é um refinanciamento de 20 anos. Então, tem 70% de redução, de desconto nas multas, 40% dos juros, 100% dos encargos e, além disso, tem desconto de 50% nos primeiros 2 anos, depois 25% nos 3º e 4º anos e 10% no 5º ano, só a partir do 6º ano que o clube começa a pagar. E aí tem um problema complicado, que é assim: se sempre que o clube não cumpre, vai lá o governo e passa a mão, você cria aí um incentivo e um benefício para o cara que não é bom pagador. Então isso é complicado, mas o Profut tem contrapartida. Quais são as contrapartidas? Isso é importante, até a gente pode, eu sei que o Rizek gosta às vezes de pensar em política. Você tem a proibição de antecipação de receitas fora do período de mandato, porque senão o cara é presidente, ele começa a fazer dívida, bem mais para frente para o outro pagar. Então isso é uma norma do Profut. Autonomia do Conselho Fiscal, então isso dá um pouco mais de governança corporativa. A gente tem que o clube não pode ficar endividado, ou ele tem que estar em dia com as obrigações trabalhistas e tributárias federais correntes, e tem que fazer um controle do déficit, ou seja, de prejuízos. O prejuízo não pode ser maior que 10% até 2017, depois 5%, isso tudo em relação à receita bruta. Existe a APFUT, que é uma associação que fiscaliza, que é ligada ao Ministério dos Esportes. Uma relação bem complicada aí de clubes, isso é só para a gente deixar inicial. Mas vamos logo ao que interessa, a pergunta do dia. Quero ver o professor Rizek, Muricy, Ricardinho e Rafael, o que vocês acham, quem são os 3 times mais bem geridos do país? A gente está falando em relação a 2017, casa de apostas aberta, Rizek. Os clubes, né? Não, por exemplo, o trabalho do Carille no Corinthians, né? Os clubes. Financeiramente, a gente não está falando do trabalho do jogador nem do treinador, está falando na gestão financeira. Quais vocês acham daquela lista de 22 que eu mostrei, que são 18 da Série A mais 4 da Série B, que são mais bem geridos? Flamengo é referência, né? Acho que Flamengo, eu riscaria Flamengo. Flamengo, Palmeiras. Flamengo, Palmeiras. É Chapecoense. Chape. Atlético Paranaense.
Só podemos responder 3. Vamos fechar em Flamengo. Mas só tem 3? Flamengo, então anotei aqui. Flamengo, Palmeiras. Quem é o terceiro aí? Eles escolhem. Chapecoense ou Atlético Paranaense aí. Ó, Tá, dá 4 pra gente aqui. Chapecoense e Atlético Paranaense, Sami. Fechou? olha, fechou, mas vocês estariam melhor com 3, porque dos 3 vocês tinham acertado 2. Agora de 4, 6 acertaram também 2. Vamos lá, ver quais que vocês acertaram e por quê. Vamos comigo aqui pro telão. Primeiro é o Flamengo, você tem toda a razão. Aqui a gente traz um gráfico. Em laranja é a receita em azul é a receita e em laranja é o endividamento. O que é o endividamento? Quanto deve para governo, quanto deve para banco, também folha de pagamento, direitos de imagem dos jogadores, enfim. Olha o que aconteceu, que interessante. Em 2013, o Flamengo era o clube mais endividado. A dívida do Flamengo era 4 vezes o valor da receita. E eles fizeram um grande acerto. Em 2013, eles acertaram com o patrocinador de camisa, receberam 30 milhões de reais. E diferente do que a maior parte dos clubes faz, eles foram quitar a dívida, principalmente com o governo. E isso gerou uma baita sinalização de mercado. Olha como daqui para frente o endividamento começou a cair, porque eles conseguiram renegociar, e a receita só subiu. Hoje o Flamengo é o clube de maior receita e sinalizou muito bem. O valor da marca é percebido. E também vale lembrar que em 2013, os próprios dirigentes falaram, olha, esse ano a gente não vai ter um time tão forte para ganhar. Então abriu mão de um time mais forte para botar as finanças em casa e você vê os resultados do ponto de vista financeiro e até em campo. Vamos para o segundo exemplo de clube bem gerido. Olha lá, acertaram de novo, Palmeiras. Palmeiras, aqui eu estou mostrando a receita com bilheterias. E então teve 12 milhões em 2011, 18 milhões em 2012, foi subindo. Em 2015, um pulo, porque esse pulo por conta do Allianz Parque. Em 2016, 69 milhões. Em 2017, 74 milhões. E esse número em cima, 111, 4, 4, 3 e 7, é em relação aos clubes que faturaram com bilheteria. Então, por conta da Arena Palmeiras, o Palmeiras há 3 anos é o clube que mais fatura com bilheteria. Então, ele está entre os 3 melhores geridos do ponto de vista financeiro. Vamos ver o terceiro, que aí esse é mais inusitado. Quem aparece? Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E a grande sacada do Grêmio, conseguiu ficar com um time competitivo, mas olha que legal, a receita que está em azul foi subindo, mas as receitas não explodiram, então ele conseguiu manter um elenco relativamente barato e um time super competitivo. Então, também ponto positivo aí para o Grêmio como um modelo de gestão que não é comum. Clube brasileiro adora gastar mais do que pode, às vezes o torcedor fica feliz porque não sabe que depois vai comprometer o futuro do clube. Então a gente olha aqui, ó como o Grêmio ficou bonitinho aí, ó, pulou aqui receita e não gastou mais com o futebol. Aqui em laranja é o custo com o futebol. Então, para resumir essa parte, o que faz um clube ser vitorioso, a gente tem nosso ciclo virtuoso. Então o clube tenta ser atraente, porque quando ele é atraente, e aí é valor de marca, percepção, o que aconteceu com o Flamengo que eu comentei, ele gera mais receita, com mais receita melhores atletas, disputa títulos e volta a ser atraente. O Flamengo é um bom símbolo disso, o Grêmio também sim, o Palmeiras já é por conta da Arena. E agora vem a pergunta bomba de número 2, eu sempre começo com a mais fácil e vou para a mais difícil. Quais os 3 times que tiveram a pior gestão em 2017? Maestro Rizek. Rapaz, o universo é a Série A. A Série A, 18 times da Série A, tá, que eu mostrei lá, tá, mais Curitiba, Figueirense, Ponte Preta e Goiás. Pior, é? Pior gestão financeira. Rapaz, olha... E aí? É difícil, eu não sei como que foi feita essa medição pelo Sami, né? Porque cada time tem um resultado negativo dentro do seu próprio patamar também. É difícil você comparar o que é afundar nas dívidas, né? Ou na sua gestão. Pensando verdade. Em time grande, né? No Vasco, no Fluminense. A gente olha
é como se fosse uma empresa. O balanço do time, Rafael, a gente olha, então, claro, 10 milhões de dívida é muito ou não? Depende. Se você fatura 1 bilhão, não é nada. Se você fatura 500 mil, é muito. Então, a gente faz uma análise financeira. Então, a gente leva em conta o tamanho do time, mas só está levando para esse estudo os 22 de maior receita. Porque eu sei que o Botafogo tem uma dívida enorme, mas não tem o poder que o Flamengo tem de receita para ficar bonitinho no gráfico como está o Flamengo. Eu posso não chutar, Sami? O professor Sami perdoa se eu não chutar ou se alguém quer chutar? O Muricy é nosso maestro, vocês que mandam aqui. Tá. Eu vou me incluir fora dessa, Sami, e vou aguardar aqui atentamente a sua conclusão. Alguém arrisca algum palpite? Rafael? Eu consigo imaginar o Vasco e Fluminense sofrendo também no Rio de Janeiro, né? O Flamengo é exceção. Vamos lá. Vamos ver, ó. Tá bom de palpite o Rafael. Vem comigo pro telão. São 3 exemplos de gestões que não foram tão boas. O primeiro é o Internacional. O que aconteceu com o Internacional? Aqui a gente tem a receita em azul novamente, em laranja o custo com futebol. O Internacional tinha aumentado a receita e aí todo mundo sabe que em 2017 jogou a Série B. O que ele fez? Na Série B, ele manteve um elenco de Série A. Receitas menores, custo de Série A, moral da história. O Inter fechou 2016 com um déficit, ou seja, um prejuízo de 2 milhões. 2017, por conta dessa tomada de decisão financeiramente errada, acabou devendo 62 milhões. Então, puxão de orelha para o Inter, que ficou no vermelho, muito porque não levou em conta que você não pode manter a mesma estrutura de Série A com visibilidade, sendo uma vitrine de Série B, por várias razões, até para revelar jogador. Você tem muito mais efeito vitrine na Série A do que na Série B. Então, o primeiro é o Inter. E aí, vamos ao próximo caso. O próximo caso é o Fluminense. O que aconteceu com o Fluminense? Aqui, esse gráfico é de endividamento tributário. Chegou em 2015, em 2016, mais que dobrou o endividamento tributário, e em 2017 aumentou mais ainda. Ou seja, o Fluminense aponta para o mercado que não está muito preocupado com isso. Isso tira valor de marca, além de causar um prejuízo financeiro. Começa a entrar num caminho perigosíssimo o Fluminense. E o terceiro clube com uma gestão complicada é o Vasco. O Vasco, todo mundo sabe dos problemas políticos, né? Que teve uma eleição esse ano, mas os problemas não vieram desse ano. E aí, por conta disso, a gente tem um gráfico que mostra o seguinte. Em azul é a média de patrocínio e publicidade dos clubes que mais arrecadam. Em laranja, você tem quanto o Vasco arrecadou. Então você vê, 2012 estava um pouco abaixo da média, 2013 um pouco abaixo, 2014 já foi bem abaixo, 2015 recuperou, aí 2016 e 2017 foi uma tristeza. Por quê? Porque falta credibilidade. Você não tem uma gestão firme que marca que quer se juntar, que marca que quer, se você fosse um empresário, quer se juntar com um time que você não sabe se vai dar problema, se vai para as páginas aí de investigação. Então o Vasco peca muito por conta da falta de credibilidade na marca. Isso pode ser visto no balanço. Problema político, né, interno gravíssimo. Enfim, para resumir o caminho ruim, que é o círculo vicioso, olha o que os clubes brasileiros às vezes fazem e aí não deveriam fazer. Primeiro, você recebe um dinheiro. Então, em vez de ajustar a casa, pagar dívida, melhorar a sua imagem, você vai lá e faz mais dívida contratando atleta e, por conseguinte, aumentando despesa. Às vezes, ocorre de não ir tão bem nos campeonatos, perde a atratividade, não tem boa receita e sai do campeonato endividado e com menor receita. Então é muito ruim um time ficar apostando, assim, se você não ganhar, você compromete o resultado. Ser campeão todo ano, não dá. Nenhum time do mundo consegue, talvez na Europa seja mais fácil, mas em campeonatos competitivos como o brasileiro é dificílimo. Então fica aí, essa é a moral da história. Queria saber o que vocês acharam. Críticas, sugestões de temas ou sobre isso são sempre bem-vindas.
Rizek, Muricy, Ricardinho e Rafael, bola tá com vocês. Eu vou acompanhar daqui, fiquei emocionado com a história do Arnaldo, muito bonita a homenagem. Não dá esse moral pro Arnaldo. A gente tá contendo os elogios pra ele não mascarar muito. Agora, Sami... Mas esse horário ele já foi, eu acho que ele já não viu. Ô, Sami, eu tava acompanhando a reação no Twitter enquanto você falava com a hashtag Seleção Sport TV. A galera como o Rodrigo Rocherio, dizendo interessantíssimo esse quadro sobre as finanças, parabéns ao Sport TV. O Walter da Silva também dizendo que, poxa, como é legal, porque a gente, torcedor, ele dizendo não tem acesso às finanças, como é importante a gente saber como o nosso clube é gerido. E o Geovan Capelasso diz o seguinte, muito bem, mas o que ganharam de título Palmeiras e Flamengo? Pois é, Geovan, podem não ter ganhado no ano passado nenhum título significativo, mas arrumaram a casa para terem times competitivos nesse ano. O futebol não garante que uma boa gestão vá se traduzir em títulos, mas garante que você vai ter dinheiro em caixa para contratar bons jogadores, e é isso que o Sami demonstrava aqui no quadro dele. E mais do que isso, né, Rizek? Você aumenta a probabilidade de ganhar. Sim. Então você não depende de um ano de sorte. Então, se você for ver Flamengo, Palmeiras e Grêmio, já faz um tempo aí que tem times competitivos. Então, quer dizer, pode não ganhar nenhum campeonato, nenhum desses anos, mas está brigando. Então, a gestão financeira, no longo prazo, aumenta a probabilidade. E eu acho que também a gente fala tanto, né, em outros jornais, eu sei que esse não é um canal específico para falar de transparência, problemas do governo, mas às vezes a gestão começa em casa. Então, a gente também tem que cobrar a transparência dos times, porque não deixam de ser agentes e personagens importantes da sociedade, ainda mais no Brasil, em que o futebol tem esse símbolo e esse amor todo. Então, torcedor, vamos cobrar também uma gestão transparente e eficiente. E gremistas como a Elizabeth comemorando o fato de o Inter ter a pior gestão. Essa rivalidade é demais. Valeu, Sami. Grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima.